IBFcast. A sua jovem esposa, Rayane, né? Eu acho que você a conheceu num acampamento, é isso? Uhum. E eu tenho certeza, vou te perguntar, só para os irmãos conhecerem um pouco mais, porque eu sei o que é a convivência lá, né? Do grupo de solteiros e... Pois é, o pastor encarou um desafio grande lá. E o outro lado de você estar lá com a sua esposa. E eu sei que você casou, não foi por causa dessa necessidade, né? Porque você tinha desejo de servir a Deus e tinha desejo de encontrar alguém que Deus enviasse para você. Exatamente. Né? Então, o processo aconteceu, você conheceu Rayane em Campina, no acampamento, né? E foram conversando. Compartilhe um pouco essa área aí, que é importante também. Às vezes, muitos jovens não sabem esperar o tempo de Deus, aquela costelinha que Deus está preparando, né? Essa área do relacionamento foi uma área em que, na minha juventude, eu quase me perdi, né? Graças a Deus o Senhor, Ele usou o pastor, usou minha mãe com sábios conselhos que me fizeram observar que a pressa, a impaciência pode nos levar a um erro muito grave nessa área, na área do relacionamento. Então, quando eu conheci Rayane, eu já estava com a cabeça bem mudada. Eu já tinha passado por algumas situações, outro relacionamento, e isso me deixou um pouco mais receoso de começar um relacionamento sem a devida precaução, né? Sem algumas coisas que são importantes em mente. Então, assim, foi um relacionamento que, graças a Deus, ele começou certo. Então, a gente pôde conversar, eu pude ver quais eram os planos dela, os interesses, se ela estava voltada à mesma realidade que eu, a realidade do ministério. Eu vi que ela era uma pessoa que era envolvida com o serviço, gostava de dar aulas para as crianças na igreja e tudo mais. E eu fui conversando, a gente foi encaixando as ideias, né? Com paciência. Acho que foram 6 meses assim de diálogo muito franco, muito sincero um com o outro. A gente foi desenvolvendo essa amizade, né? Sem pressa. Eu ainda não mesmo gostando bastante da pessoa dela, né? Das suas características, do seu testemunho. Inclusive, muitas pessoas me falavam bem, é uma jovem muito boa, mas eu tinha muito receio, porque eu já tinha enfrentado dificuldades com relacionamento e tinha medo disso me prejudicar e prejudicar a minha ida para o seminário. Então, tinha receio, e a gente foi conversando, foi desenvolvendo essa amizade, e a gente foi para um acampamento 2018, eu acho, em Lagoa Seca, Campina Grande. O pastor Timóteo, inclusive, é um dos professores do seminário, era quem estava lá com o estudo, a carta, acho que de Judas, e o pastor Jonathan McLean, né? McLean, ele estava também. E foi um acampamento onde eu pude conversar mais com o pastor da igreja dela, o pastor Pedro. Foi uma conversa muito boa. Um acampamento em que eu pude conversar com ela pessoalmente, né, assim. E você sentiu nela também a vocação, o chamado para o desejo de servir ao Senhor? Dentro dos nossos diálogos, assim, algo que eu sempre me preocupava era em perguntar qual era as expectativas os planos dela, né, em que ela queria atuar, se ela tinha esse desejo ministerial. E uma das coisas que ela me assegurou foi isso. Dentro das conversas, ela sempre manifestou esse desejo de servir ao Senhor. E foi uma das coisas que me chamou a atenção dela para um relacionamento. E eu lembro que nesse acampamento a gente conversou, mas não ficou nada certo, né? Foi só uma conversa, e depois disso houveram outras, mas isso era bem perto da minha ida para o seminário. Foi no ano que eu fui para o seminário. E quando eu cheguei no seminário, eu ainda estava refletindo a respeito desse relacionamento, da possibilidade desse relacionamento, já aí com 7, 8 meses de diálogo. E lembro que conversei com algumas pessoas a respeito disso, e eles me incentivaram assim a dar um passo adiante nesse sentido. Então, eu orei ao Senhor e eu estava sentindo muita paz, assim. Desde o acampamento eu fiquei com muito desejo de falar com ela e começar um relacionamento, né? Então foi bem interessante, né? Porque o dia que nós iniciamos esse compromisso, eu estava no seminário.
Foi antes das aulas começarem, aquele tempo de preparação do seminarista ali. E eu fiz uma chamada de vídeo com ela. Aí a gente conversou um pouquinho e eu ali nervoso, porque eu queria fazer ali um pedido, né, digamos assim, de namoro, não sei se posso chamar assim. E fiquei na expectativa, como é que eu vou falar. Aí eu lembro que foi bem engraçado, eu parei a videochamada, assim, eu disse, olha, eu vou parar um pouquinho aqui a videochamada. Ela ficou, mas por quê? Assim, ela disse, não, eu vou parar. Aí eu parei, aí desliguei, né. Aí eu acho que eu passei uns 10, 15 minutos orando. Fui orar ao Senhor e dizer, Senhor, agora eu vou pedir essa jovem em namoro, vou perguntar algumas coisas a ela, eu quero que o Senhor use ela nesse momento e que ela responda da maneira que... E orei, fiz minha oração e terminei a oração, liguei novamente. Aí ela ficou sem entender nada, né? Ela está ali rindo, ela ficou sem entender nada. Aí eu liguei novamente e disse, eu vou fazer algumas perguntas a você. Aí perguntei, eu já sabia a resposta, era só para criar aquele, né, aquele ambiente, assim. Aí perguntei aí sobre ministério, se ela estava disposta a ir comigo até para o Japão, para a China, se Deus mandasse ela para o Japão, para a China. E ela me respondeu de maneira muito, muito sábia, muito assim... Segura também? Segura. Então eu expressei, olha, vamos dar um passo adiante, vamos começar um relacionamento, e ela aceitou. Então aí veio toda aquela etapa, falar com seus pais, com o seu pastor novamente, falei com o diretor do seminário, expus a situação, e a gente foi começando a trabalhar. Então o nosso relacionamento começou ali, bem no início do meu curso, e ficou dessa forma. Eu só fui ver pessoalmente ela uns 4 meses depois, ou 3 meses depois, quando o pastor Timóteo, um dos professores do seminário, foi para Campina Grande, próximo de onde ela morava, e eu pude então ir lá e falar pessoalmente com seus pais. E aí o Senhor foi desenvolvendo esse relacionamento, né? É mais ou menos assim que começou, né? Então, olha, na verdade, foi uma grande bênção na tua vida. Certamente. Hoje você é casado, bem casado, graças a Deus. Ela está com você lá no seminário. É um outro contexto, não é isso, Douglas? Eu ainda não falei sobre isso, né? É a esposa presente lá, do teu lado, te auxiliando, te ajudando. Isso mudou bastante, né? Com certeza. Com certeza. Né?